Percebam que essa função geradora, ela depende só das coordenadas, as antigas e as novas, mas existem outros tipos de função geradora, até porque se esse é o primeiro tipo, deve existir mais tipos. Mas aqui a gente está tratando as coordenadas antigas e novas como se fossem variáveis independentes e os momentos antigos e novos são dependentes das coordenadas antigas e novas. Por isso que essa função geradora está escrita em termos das coordenadas e não dos momentos. Só que é possível fazer uma mudança e escrever um outro tipo de função geradora, só que para os momentos. Por exemplo, a gente poderia muito bem escrever uma função geradora que dependesse das coordenadas antigas e dos novos momentos. E para isso acontecer, para fazer isso, a gente precisa transformar essa coordenada nova num momento novo. E fazer essa transição de uma coordenada para uma velocidade dela, um momento, é justamente o que uma transformação de Legendre faz. Então, essencialmente, para chegar numa função geradora de segundo tipo, que é essa aqui, vou até escrever. Função geradora de segundo tipo. O que a gente precisa fazer é uma transformação de Legendre sobre a função geradora do primeiro tipo. Uma maneira simples de fazer isso vamos olhar para a diferencial dessa nova função geradora. A diferencial dela é a derivada parcial em relação a QI vezes um diferencial da coordenada QI mais a derivada parcial. Vou chamar de F2, tá? Para diferenciar. Derivada em relação ao novo momento vezes a diferencial do momento mais a derivada em relação ao tempo vezes a diferencial. Ok. Criar mais uma página. Não, ainda não. E percebam que a diferença entre essa função geradora de segundo tipo e a do primeiro tipo, cadê? Tá aqui. É que a diferencial dela, diminuiu, pronto, está escrita em relação à nova coordenada do momento e não a coordenada nova da posição. Então, para a gente transformar a diferencial da posição aqui numa diferencial de momento, eu gostaria que isso acontecesse, a gente vai pegar essa equação beleza, está copiado aqui, e somar dos dois lados a diferencial do produto da posição vezes o momento. Aqui nessa equação em cima eu nem escrevi os somatórios, porque sempre que tem um índice repetido, aqui tem um izinho embaixo, aqui tem um izinho em cima, quer dizer que está somando em todas as coordenadas. Então eu estou omitindo esses somatórios. Beleza? Bom, aqui também tem um índice repetido, então tem um somatório em I aqui escondido. Eu somei isso desse lado, eu vou somar essa diferencial do outro lado. Só que, se a gente abre essa diferencial do outro lado, aparece
um termo que é PI dQI mais um termo QI dPI. E esse termo, PI dQI, ele cancela com o que a gente tinha aqui em cima. Então, a gente vai ter de um lado a diferencial da função geradora antiga mais PIzão, QIzão. Isso aqui é a mesma coisa que soma em I. O primeiro termo não muda, né? PIzinha de QIzinho nas coordenadas antigas. Só que agora eu tenho que somar as novas coordenadas do Q vezes o dP. Mais Qzão, dPzão. E nada muda na diferença das hamiltonianas. Então, percebam que essa função aqui, que é f mais pzão qzão, ela agora vai ser escrita em termos da diferencial do momento, em vez da coordenada. Aqui tem um d, a diferencial do novo momento. Então, essa função aqui, a gente pode chamar ela de f2. E ela vai ser uma função geradora que depende das coordenadas antigas, dos novos momentos e do tempo. Então, é essa transformação que a gente queria obter para chegar numa função geradora de segundo tipo. Bom, existem funções geradoras de terceiro e quarto tipo. Vou escrever aqui o terceiro tipo, que é f3. Vai depender do momento antigo, da nova coordenada e do tempo. Ou seja, uma transformação de Legendre, só que agora em relação à primeira entrada da função geradora. E do quarto tipo, f4, que vai depender do momento antigo e do momento novo. Então, eu recomendo que vocês tentem fazer esse mesmo procedimento. É claro que aqui vocês vão somar uma diferencial de algo diferente para cortar um outro termo aqui dessa expressão e chegar na transformação que vocês querem.